Eu tenho uma provocação que eu sei que você já falou, né, Gabriela, até somando um pouco ao que a Anne trouxe no começo, mas eu tenho uma provocação olhando até para que vocês hoje é um grupo enorme, né? E tem, por exemplo, vocês têm editoras, vocês têm também olhar para ensino bilíngue. Agora, mais recentemente, teve uma aquisição que se falou bastante de uma empresa na metodologia Maker, né? Metodologia Maker, ficou meio enrolado aqui, eu falei meio rápido. Quais outras áreas assim vocês buscam hoje para aquisição ou mais ainda o que determina esse olhar, né? Eu sei que até a Anne no começo comentou algumas coisas, né, ligadas também à questão do que traz retorno em curto prazo, né, olhando para a Open Innovation, né, para a inovação aberta. O que você pode trazer para a gente quando fala de aquisição? O que define do ponto de vista de vocês? Olha, Paulo, o histórico da Cogna, né? Ela é um histórico de aquisições. A gente vem desde marcas mais conhecidas, Pitágoras, Anhanguera, a própria Red Balloon, PH, Ângulo, né? Então são marcas fortes ali. E acho que é legal compartilhar de que a educação básica, a gente teve, entre aspas, a sorte dessa transformação digital, e com a pandemia a gente conseguiu tombar essa experiência muito melhor, que foi pelo meio de uma plataforma plural, que era uma plataforma que estava ali quietinha, e quando a gente viu na pandemia ela virou um boom em uma escala, e é um dos aplicativos mais utilizados hoje quando a gente vê na Apple Store e no Android para auxiliar. Já quando a gente fala do ensino superior, que é algo que a gente está sentindo as maiores dores, né, justamente pela não retomada das aulas e sendo de forma muito gradativa, os investimentos para o ensino superior eles precisaram ser repensados durante esses 4 meses. A gente está precisando não, a gente passou por um momento agora de uma reestruturação grande, que a gente aprendeu que uma empresa tradicional presencial não vai ser mais o modelo que a gente vai caminhar para frente. Então, a gente quebrou e a gente vem quebrando as estruturas, principalmente internamente, do que é uma estrutura digital para uma estrutura presencial. O presencial ele vai continuar existindo, a gente entende que isso é super importante, principalmente para cursos de enfermagem, medicina, né, graduações que exigem atividades práticas mais recorrentes. Mas a gente vê um potencial de um boom de EAD que cresceu mais de 150% durante a pandemia e que tem seus desafios por trás, né? O próprio EAD, você gerar engajamento, você fazer com que o aluno termine, que ele vá para o final. Então, acho que antes da gente pensar em qualquer investimento de expansão, a gente está num processo de reconstruir essa estratégia dentro de casa para que a gente se posicione como uma empresa de fato digital, ou até premium quando a gente fala na experiência presencial. Por incrível que pareça, o presencial ele vai se tornar algo mais premium do que a gente tinha antes, né? Então, até o preço, o valor do percebido pelo consumidor, pelo cliente, é muito diferente entre as duas. Então, dando esse panorama, acho que a gente teve a sorte de ter acelerado essa transformação em 2017. Em 3 dias, a gente conseguiu tombar os 600 mil alunos que a gente tem no ensino superior, mais os 400 mil alunos de educação básica para uma experiência digital. Claro que com muitos desafios, né? Principalmente na convivência com os pais, no uso das ferramentas, a infraestrutura dentro de casa, que cada um tem sua particularidade, mas, de fato, isso ajudou. E agora a gente aprendeu durante esses 6 meses para construir esse próximo ano com essas lições aprendidas do que foi esse processo de pandemia. Paulo, Perfeito, posso fazer uma pergunta? Isso, Eu eu posso fazer... ia colocar isso, que eu vi que você levantou a mão lá. Vamos lá. Não, eu tenho uma pergunta que vai nessa onda de inovação, mas vai também nessa parte do EAD, mas para o K-12, né? Para o ensino fundamental. Porque eu estou falando aqui, esquece investidor, né? Eu estou falando Como pai. como investidor. O maior investimento que eu tenho é o meu pequeno de 6 e minha pequena de 2. Né? Então, é investidor. Então, é nesse pedaço de investimento que eu quero falar. Claro. Eu tenho uma menina de 12 que e é interessante, porque ela está num colégio que era zero digital. Zero. Zero, absolutamente zero digital. Super pesado em conteúdo. Tradicional. Super tradicional. Mas aí é o poder das boas pessoas. Em 2 semanas, os caras não fizeram app, fizeram nada. Em 2 semanas, com Google Docs e com Zoom, eles viraram o jogo. É impressionante. Por isso que eu falo. Inovação, beleza. E foi uma mega inovação para eles. Então, a pandemia empurrou eles.
Mas o fato é o seguinte, a minha menina, ela está voando, ela está adorando esse mundo digital, está adorando, porque ela tem a disciplina. Então, acho que isso que eu quero escutar depois do André e de vocês, mais com cabeça de somos, porque tem uma má maldade. Para quem tem disciplina, vai ser um mundo muito melhor. Para quem não tem a disciplina, é muito pior, porque precisa do professor lá empurrando e tudo mais. Mas eu tenho um menino de 6 que ele não consegue ficar, está sendo alfabetizado, então ele está demandando muito mais da mãe. Então não é fair. Então são duas experiências completamente diferentes. A minha pergunta é o seguinte: moving forward, vai acabar esse negócio? Não sei se vai acabar em 21, sei lá, algum momento esperemos que isso aqui acabe, né? A gente perde um pouco a conta, eu perdi a conta, eu achei que eram 4 meses, a gente faz 6 meses essa bagunça. Mas não vai ser um desperdício a gente voltar 100% presencial. Até para um pequenininho de 6 anos é um desperdício. Como é que vocês estão enxergando isso? Porque o EAD sempre foi claro, e foi o boom que vocês fizeram na Cogna, acho perfeito, mas a galera que já tem que saber se quer estudar ou não, né? Então é um pessoal mais maduro. Mas para essa turma de baixo, como é que vocês estão enxergando isso, né? André, eu acho que você tem total domínio para responder isso. Eu acho que eu vou dar uma opinião pessoal de quem trabalha com educação há muitos anos, assim. Acho que eu dividiria exatamente nessa faixa etária, né? E tem aquela grande provocação e preocupação, o preço que a gente vai estar pagando por essa demora da reabertura das escolas, né? Eu acho que essa conta, em algum momento, ela vai vir para a economia brasileira e para os nossos alunos, e a gente vai precisar, de alguma forma, correr atrás desse gap, né? Dessa avaliação. Então, quando eu falo mais dos pequenos, que é o seu filho, sua filha de 6 anos, eu acho que a perda maior do presencial é a questão da formação cognitiva, da convivência, do âmbito social, que faz parte desse momento de alfabetização. Então, se ele vai ser híbrido, se ele vai ser de volta a um presencial, não sei, mas eu defenderia que algo precisa acontecer para a gente criar essa socialização que a nossa comunidade, os seres humanos levaram séculos para a gente conseguir conquistar, e eles fazem parte dessa formação quando a gente fala do infantil. Já quando a gente fala de um Fundamental 2 ou de um ensino médio, eu acho que é tudo uma questão de experiência, né? Se ele já começa numa experiência sendo digital, é muito mais fácil de transitar e seguir para uma jornada no digital. Quando você faz uma ruptura, que foi o nosso processo de pandemia, sai de um processo presencial e cai para um digital, muitos tiveram muitas dificuldades por uma curva de adaptação. Sorte que sua filha conseguiu muito se adaptar, mas existem muitas outras crianças que têm muita dificuldade de concentração, TDAH, entre várias outras doenças, doenças, vamos dizer assim, doença, né? Mas que o infantil, que essa agilidade, esse múltiplo de formações está criando nas crianças. Então, eu acho que tem toda uma questão de rotina, mas ela não pode depender dos pais. A gente vê muitos pais cansados durante essa pandemia pelo volume de trabalho que ele tem que executar, muitas vezes tarefas de casa, tarefas do seu trabalho, e conciliar para dedicar essa atenção para os alunos. Então, acho que tem um desafio das escolas, de currículo, de modelos pedagógicos, que eles vão precisar ser reformulados para que a gente tenha uma experiência imersiva digital. André, você é o detentor aí, possuidor. Vamos lá. Não, muito em linha. Nossa visão aqui, muito em linha, Gabriela. Nossa visão aqui é, primeiro, no ensino básico, no K12, a gente não acredita que em algum momento vai existir o EAD, mesmo depois da pandemia. Não vai existir. A tecnologia, ela vai ser sempre e cada vez mais um objeto de aprendizagem adicional, um instrumento adicional na mão do educador, mas ela não vai substituir o educador. Primeiro, por um aspecto básico que a Gabriela trouxe, que é as crianças não têm com quem ficar. Tá? E aí vamos olhar aqui para 48 milhões de crianças, né? Para 50 milhões de crianças e não aquelas 9 milhões que estão no ensino privado. Vamos olhar para todo mundo. Quando a gente olha para todo mundo, essas crianças não têm onde ficar, elas não têm com quem ficar, elas não têm ninguém para tomar conta delas. Né? Então, elas precisam ficar na escola. Elas precisam de um ambiente seguro, de um espaço físico, com profissionais, com pessoas que vão dar segurança para a família, para deixar ali o teu bem, o teu investimento mais precioso, como disse o Stark, que é teu filho. Então, EAD no ensino básico, qualquer lugar do mundo, a gente não acredita
que ele vá substituir o presencial. Né? Vai ter algo híbrido, sim, já está havendo, mas ele não vai substituir. O segundo aspecto, que a Gabriela também já trouxe, é que no ensino fundamental, mais importante do que o currículo é a experiência que a escola propicia para a criança. Eu faço aqui para qualquer um de nós da mesa e qualquer um que está nos assistindo, eu faço aqui um desafio que é o seguinte: tente lembrar de uma imagem sua, de uma lembrança sua quando você tinha 6 anos de idade na escola. Duvido que alguém vai se lembrar do quadro da sala de aula. Todo mundo vai se lembrar de algum momento embaixo da árvore, fazendo piquenique, cantando uma música, empurrando um colega, caindo no chão e se machucando. Tenho convicção que a lembrança que vai vir é essa, né? Então, o que a escola básica propicia para a criança é essa experiência de socialização e tudo mais. E aí eu vou além, mesmo quando a gente olha para as crianças um pouquinho mais autônomas, né, lá do Fundo 2, do ensino médio, que são as crianças que vão de 12 a 17 anos, mas ainda são menores de idade, ainda são crianças, ou adolescentes, ou jovens, mas ainda estão em formação, então precisam de rotina. O processo de aprendizagem, ele é um processo que depende de rotina. Aqui eu não estou usando a palavra rotina com a conotação chata, a mesma coisa o tempo inteiro, não. Né? Mas algo que traga um compromisso. Tá? Então, esse compromisso ele é bastante importante e é a escola, o ambiente físico, que vai propiciar isso. E, por último, é muito importante, talvez seja o mais importante de todo o processo de aprendizagem com uma criança, é a questão do engajamento. E quem engaja é o ser humano. Não adianta. Mesmo aquela criança que passa o dia inteiro jogando videogame, por exemplo, se ela puder estar jogando com uma outra pessoa do outro lado que ela nunca viu na vida, ela prefere, porque tem outra pessoa. Ela está ganhando de alguém, ou está perdendo de alguém, ou está competindo com alguém. Né? O que engaja a gente é gente. Isso é ponto central, acho que não só na educação, em todos os setores. Posso trazer um exemplo aqui. Tem uma escola do nosso grupo, uma escola que muito nos honra, uma escola com mais de 50 anos de tradição, enfim, primeira colocada no ranking Enem, na sua região, há 10 anos consecutivos. E essa escola, ela usa um sistema de ensino. Eu não vou citar o nome, mas ela usa um sistema de ensino. E quando a gente fez o casamento com essa escola e ela entrou na Inspira, isso foi logo abril, maio, eu acho, ela estava com um problema. Ela usa um sistema de ensino fantástico, o sistema de ensino oferecia uma solução digital, mas as crianças não estavam acompanhando, não estavam gostando. E aí a gente foi ver que o professor que aparecia ali dando aquele conteúdo naquela plataforma não era o próprio professor dela. Né? Era aquela solução, né, mesmo que ao vivo, mas com um professor que não era o professor dela. O que a gente fez foi colocar o A+, que é a nossa solução digital, que o A+, segue um conceito que para a gente é fundamental no ensino básico, que eu sei que lá no Cubo tem várias startups muito avançadas nisso, que é o conceito do white label. É o seguinte, olha, quem tem que colocar o conteúdo lá dentro não é sistema de ensino A, B ou C, é o professor da própria turma. E a criança, quando entrar naquele ambiente, ela tem que ver os coleguinhas dela. Não adianta ela entrar numa aula gravada, que, como você disse bem, Diego, o Docs com o Zoom resolve. Não da melhor forma, mas resolve. Desde que haja pessoas do outro lado, muito engajadas, educadores de verdade, muito engajados, se reinventando para engajar a criança também. Né? A gente fez essa substituição nessa escola, quando o A+ entrou, enfim, mudou da água para o vinho. Recebi relatórios há 2 semanas atrás, com um engajamento de 87% das crianças, ali dos 6 anos de idade até os 16 anos de idade. 86% de engajamento significa que 86% das crianças, em média, entraram no horário correto, fizeram pelo menos X exercícios, tiraram dúvidas, fizeram as avaliações no horário e só saíram quando a aula acabou. Isso é um percentual muito alto para crianças dessa idade, até porque nem todas
tem esse soft skill da disciplina, do compromisso. Então, trouxe alguns exemplos, mas o resumo é em linha com o que a Gabriela trouxe. No ensino básico, a gente até pode ter e vai ter, e a pandemia, nesse aspecto, está deixando um bom legado, que é a tecnologia é um grande aliado do professor, mas ela, acho impossível, é uma palavra forte, mas para a sociedade atual, eu acho impossível ela substituir o presencial. Perfeito, meu caro. Até olhando aqui para o nosso chat, né? E pessoal, mandem perguntas, né? Mandem suas provocações aqui para a gente. Até o Roberto, acho que é Moreno, não apareceu o nome inteiro para mim, mas ele até te respondeu aqui um pouco, Diego. Ele falou que ele acha que tem uma diferença quando se fala no EAD e como conhecemos, né? E o ensino online ao vivo, né? Então, esse último, online ao vivo, ele gera outro cenário de engajamento entre alunos, professores, família, time pedagógico. Ele até concordou também depois com o André, quando ele falou que o segmento do Fundi 1 e os menores é outra realidade, né? A experiência, às vezes, acaba sendo mais preponderante do que o conteúdo em si, né? Então, reflexões importantes. Confundi, quis dizer exatamente isso, o online ao vivo e não EAD, Sim, mas... Só um exemplo rápido da importância do engajamento. Começou a pandemia, as crianças em casa, e a gente com a solução do A+, com a cabeça de que, olha, quem tem que aparecer é o próprio professor, com aula ao vivo, com os próprios colegas, com o próprio ambiente. Tá? E aí, ainda assim, a gente viu que na educação infantil, principalmente ali de 2 a 5 anos, as famílias estavam desesperadas. O que a gente fez? A gente mudou toda a matriz curricular e a gente começou a colocar aula de circo, aula de teatro. Então, tinha a hora do mágico, tinha a hora do palhaço. O engajamento das crianças aumentou muito. Por quê? Porque a nossa cabeça foi, deixa eu ajudar as famílias, porque as famílias querem que as crianças fiquem paradas assistindo alguma coisa na televisão para ela poder fazer o home office em casa, para ela poder trabalhar. Né? Então, por mais que a professora engaje, que o professor engaje, nessa idade é muito difícil, né? A criança não tem tanta autonomia. Então, vamos colocar circo, alguém cuspindo fogo, aquela coisa toda. O engajamento disparou, as famílias agradeceram muito. Então, veja que não é a tecnologia que fez a diferença, mas aquilo que está aparecendo para a criança ali. Né? Sem dúvida alguma. E você comentando disso, André, me lembrou, acho que foi até um comentário seu, o pai chegando na escola fala como que tá uma loucura esse negócio do ensino online ao vivo, porque a criança não para quieta, e você falou, não, fica tranquilo que na escola é a mesma coisa, né? Ele não para quieto sentado, não, é assim mesmo, tá? É só para... Meu pai, né? Esse é o problema. Tá tendo uma amostra. Preocupadas porque viram o que acontece na escola, então é aquilo mesmo, a criança não para, ficar correndo na sala. Vai valorizar a profissão de professor, não tem jeito. Precisa mesmo. É isso aí, eu queria... Vamos lá, Anne, você? Eu queria fazer eu estava ouvindo aqui o André falando e fazer uma reflexão aqui, né? A gente veio aqui para falar sobre investimentos, inovação, educação, mas o quanto que a gente está falando sobre pessoas, né? Sobre gente, como a gente precisa investir mais nas pessoas, né? Então, eu acho que vem uma coisa meio que contraintuitiva, pelo menos da expectativa das pessoas, né? Vai falar de investimento em tecnologia para fazer a mudança e tal. Mas será que, fiquei pensando aqui, será que não é um pouco o contrário, sabe? Será que não é mais investir na experiência dos pais, né? na melhoria sei lá, da capacitação dos professores? E a gente sempre olha muitas escolas, quando fala de inovação, é tecnologia, alguma coisa que vai trazer algum retorno para minha escola, né? Mas talvez é um olhar um pouco diferente aqui, mais humano, né, que a gente precisa ter nesse momento. Eu queria introduzir alguma coisa um pouco diferente de tudo isso. Eu acho que a gente aqui está falando de 4%, 400 mil alunos, num universo de 10 milhões de alunos na rede privada, 40 milhões aproximadamente na rede pública. Nós estamos com um pingo d'água dentro de uma solução. Quem são as escolas desse país?
Quem são os alunos desse país? Quem são as famílias desse país? Eles não têm a menor sustentabilidade para pagar uma escola privada hoje de bom nível. Nós vimos agora todos se ajoelharem perante o analfabetismo financeiro dessas famílias. O que estamos fazendo para estas famílias? Eu, na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, fiquei aqui maravilhado. Falei, nossa, esse é o mundo ideal. Maravilhoso, né, Anne? Startup para todo lado, tudo funcionando. Só que é o seguinte, nós estamos com um problemão pela frente. Nós estamos derrubando um poder aquisitivo da família há 5 anos, 80%. Quem está olhando isso? O que nós vamos produzir? Que cidadãos que nós vamos produzir para o mercado novo? Pode ser digital, pode ser presencial, pode ser híbrido, como você quiser. Qual é a formação estrutural desse ser que nós estamos criando? Que desenvolvimento é esse que nós estamos desenvolvendo hoje? Lógico que aqui o aspecto é mais investimento, claro que sim, mas é educação. Educação se pressupõe todas as áreas do conhecimento. Quando a gente olha para as áreas do conhecimento, eu sou um missionário disso, né? Eu só vivo isso, eu não ganho dinheiro para isso. Então não precisam querer me comprar, que não vão conseguir, porque não preciso da grana. Estou brincando aqui, viu, Anne? Então, assim, eu estou só brincando para falar uma verdade que eu vejo isso. Eu estive em Brasília essa semana passada assinando um convênio, um acordo com o Ministério da Família, da Mulher e da Cidadania, da parte de direitos humanos, com a Damares, assinando com o presidente da República, para ajudar as casas de idosos, né? Principalmente nos gestores financeiros que não têm a menor capacidade para gerir dinheiro público de 4.000 instituições. São milhões de brasileiros aí que estão nessa situação. E aí, não só isso, vamos abrindo uma outra pasta para a juventude e também para a família. E quando a gente olha para isso, a gente vê uma situação extremamente vulnerável. O Brasil está totalmente a bancarrotas no que se refere ao universo da sustentabilidade financeira. Como podemos ensinar crianças se não temos dinheiro para ficar em casa, ou ter uma empregada, ou ter uma creche, ou coisas desse tipo? Então, eu trago à luz daqui de uma outra verdade, que é um outro lado dessa questão, que em nenhum momento a gente, eu não estou falando vocês aqui, estou falando nós todos, né? Estou falando, eu estou dentro desse bojo aqui, tá, gente? Não estou colocando aqui ninguém contra ninguém. Eu estou só colocando a situação que eu vejo. Eu percorro o Brasil há quase 12, 15 anos que eu vivo esse universo da educação financeira por meio do comportamento, por meio de metodologia estruturada, cientificamente comprovada. A gente tem desde o maternal e vamos levando até, passamos por fundamental, infantil, fundamental, ensino médio. Temos agora entrando tecnólogo em educação financeira também pelo MEC. Temos 4 pós-graduações em educação financeira, inclusive uma para docentes, que esse eu acho que é o grande problema de tudo isso, porque os docentes estão quebrados, literalmente liquidados nas suas vidas familiares, financeiras, não tem a menor estrutura. Como um professor vai ensinar algo que ele nem consegue, nem ele sobreviver, quando eu falo do universo da educação financeira? Então, temos pós-graduação de neurociência com educação financeira para esses docentes. Temos um mestrado e um doutorado, toda essa cadeia, inclusive pelo MEC regulamentado. Então, nós temos toda a esteira do conhecimento da educação financeira. E quando a gente olha para esse universo, viu, o Diego, é lamentável quando uma família já está tirando o seu filho, né? Os pais estão tirando o seu filho da escola privada. Nós não vamos ter mais escola privada se a gente não cuidar de uma coisa chave, a sustentabilidade financeira dessas famílias. Nós não vamos ter o cliente que nós queremos ter. Então, aí entra um lado realmente muito perigoso de um país que perde poder aquisitivo de 15% da sua população a todos os anos. Então, o que você comprava com R$100, hoje você compra 80% menos depois de 5 anos. E o que é mais grave, já consolidado, a nota de 200 vem para carimbar a perda desse poder aquisitivo. A pergunta que fica aqui para vocês, investidores, para vocês que são da área de investimento, eu não sou da área de investimento, eu sou da área da educação financeira, né? E na qualidade de educador, terapeuta financeiro, trabalhando comportamento. E aí entra outro problema, que não é finanças pessoais,
as escolas estão ensinando matemática, juro composto, não tem nada a ver com isso. Documentação clara, científica, já mostra que comportamento tem que ter metodologia científica, vivenciada, comprovada, né? A gente começa a perceber que os investidores vão ter que começar a apostar muito forte na sustentabilidade dos negócios. Vamos lá. Sebrae mostrou ineficiência completa agora, nesse momento. 1 milhão de empresas, micro e pequenas empresas fechadas, lacradas, não tem mais sobrevivência nenhuma. Nós estamos falando de startups, sem dúvida alguma, Anny, mas nós estamos falando da massa que emprega 50% dos brasileiros desse país pela CLT. Então, a gente começa a perceber que nós estamos num país extremamente desgovernado no que se refere à sustentabilidade financeira, tanto das nossas famílias como dos nossos negócios. Pergunto a vocês, investidores, que estão realmente com toda a força, e realmente é um trabalho magno, lindo que vocês fazem, o que vocês estão olhando para esse cenário negro que está chegando, já chegou, já é uma verdade, mas o que vocês aqui, como investidores, estão apostando e como estão lidando com isso, já que nós estamos tentando aqui falando de uma sociedade de 400 mil crianças ou jovens. Eu sei que tem os universitários, então, pelo amor de Deus, né? Nem falo. Fica pior ainda a situação deles. Mas eu só queria provocar aqui um pouco da gente levar um assunto para todos, né? Posso falar, Paulo? Depois eu acho que o André pode... Eu primeiro dou o pitaco, depois o André fala com propriedade. Vamos lá. É o seguinte, a pandemia, ela deixou claro algumas coisas, né? O primeiro que eu falava da minha filha, no caso. Porque, no caso dela, são 100 alunos e no mesmo ano, né, digamos assim. E ela estava me contando dos alunos que, os não disciplinados, então você vai ter uma divisão entre os disciplinados e os não disciplinados. Os que conseguem ter aulas online, não sei mais o quê, e os que não conseguem absorver. Então, já é uma primeira maldade, assim, porque a pessoa, sei lá, com 12 anos, talvez não tenha desenvolvido ainda a habilidade ou a maturidade e fala, pô, eu vou me ferrar se eu não prestar atenção. Então, já vai ter essa quebra. Mas tem uma quebra muito maior, 10 vezes maior, das escolas, do pessoal que está na escola, na rede privada com a pública. Né? Porque eu tenho, inclusive, amigos meus que estão, sei lá, em outras cidades, que os filhos, que como o colégio não conseguiu reagir, as aulas estão sendo péssimas, então vai ter uma quebra enorme, assim. Você ainda mais, ficou mais evidente uma coisa que eu quero dizer aqui, que é o governo é um péssimo alocador de capital, péssimo. Não quero começar a falar de economia e de liberalismo, não vou entrar nessa seara, mas o governo não aloca bem, seja em saúde, seja o que for, ele não aloca bem, isso é um fato. Então, acho que um papel, quando eu olhei lá atrás, né, eu olhei bastante esse mundo de escolas, e a gente acabou não fazendo porque a gente tinha achado a plataforma, enfim, a gente tinha achado o ângulo. Mas o papel que eu vejo, aí não quero vender o peixe do André, mas o papel que ele faz, que a Somos faz, o papel dessa consolidação, por isso que eu não entro muito na complicação da inovação pela inovação. Eu acho que a gente está tão atrás, é tão simples ver o que o colégio bom faz, e como a gente está muito longe na média do colégio bom, a gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa fazer o que o André falou. Engaja, e para engajar tem várias maneiras, mas você precisa engajar o aluno precisa estar permeável ao conhecimento, e você precisa tirar o custo de operação da turma. Pô, o cara não quer, para que fazer contas receber, pagar, ficar negociando lápis, ou ficar, sabe, negociando, não é isso. Então, eu acho que tem um papel, para quê? Para baixar a mensalidade, porque eu acho que, de fato, vai ser a solução da educação vai passar pela iniciativa privada. Então, lamentavelmente, o que você está colocando, a gente esquece que a gente pegou já 6 meses de pandemia, mas já foram 5 anos de crise pré-pandemia. Se você pega, o Brasil está muito mais pobre. Veja o que você tinha em dólares em 2015, veja o Bovespa em dólares em 2015 e vê agora. O Brasil está grátis. É patético. Então, isso, se você falar, bom, isso é mais ou menos um proxy do Brasil como um todo, aconteceu em todas as áreas. Então, lamentavelmente, a gente precisa começar a fazer agora a transição. Vão ter mortos e feridos no meio do caminho, como já estão tendo, isso é fato. Agora, iniciativas ou projetos como o do André, de novo, que não é o único, né? Tem a Gera, tem um montão de turmas fazendo isso, acho que ajudam a sanar.
Agora, o problema do Brasil é isso. Vai sanar em um ano? Não vai. Isso aqui vai demorar. Isso aqui a gente precisa fazer a coisa certa por bastante tempo, para daqui a uma geração o negócio está mais ou menos no caminho certo. Né? Essa é pelo menos a minha visão. Eu gostaria de fazer um comentário também, concordo 100% com o que o Diego trouxe. E, Reinaldo, é muito bom te ouvir, porque eu estudei a minha vida quase toda em escola pública. E falo com muito orgulho. Meu pai é um cara que nunca estudou, um ex-lavrador. E depois eu tive a oportunidade de conseguir bolsa para uma boa escola, me formei pelo IME, eu passei para o IME, para o ITA, me formei pelo IME, e estudei finanças, fiz mestrado de finanças no IBMEC, depois e tal. Mas quem me ensinou a principal lição de finanças foi meu pai, que nunca estudou. Meu pai sempre me dizia, não importa o que você ganha, o que importa é o que sobra no final do mês. Hoje eu vejo que isso é o tal do EBITDA, aqui nas empresas, né? Então, mas não é o adjusted, hein? É o EBITDA contábil. Exato. O EBITDA de verdade. Mas, assim, ouvindo você falando, eu lembrei do meu pai. Nossa, como faz diferença, né, no futuro, na vida, o trabalho que você faz de educação financeira. Meu pai, que nunca estudou, sempre se preocupou em fazer isso com a gente. Né? Quando eu ia para o mercado, meu pai falava, o Danoninho eu não vou comprar, porque olha a continha aqui, meu filho. Ele mostrava, eu tinha 10 anos de idade, não entendia nada, ele mostrava um papel com a conta. Isso, né? Enfim, não tem preço. Mas aí, voltando, aí, sobre o ponto de hoje, né? Você trouxe um ponto muito importante que é e as outras escolas. Aí a gente volta naquele jargão, que é um jargão de muita verdade, que é o que vai mudar o Brasil é a educação. Só que a educação precisa ser mudada para conseguir mudar o Brasil. E o problema do Brasil hoje não é só a rede pública, é a rede privada também. Hoje o que acontece e aí eu vou trazer para o tema inovação, mas vou trazer para o viés de tecnologia. A Anne falou algo muito grandioso, que inovação não é só tecnologia. É o que a Gabriela trouxe também. Inovação é de mindset, de cultura, de pessoas, de um monte de coisa. Né? Mas vamos falar de tecnologia. Educação é um dos setores que mais consome tecnologia no mundo inteiro hoje. No Brasil, a grande maioria das escolas privadas e de qualidade ficam fora desse jogo. E por quê? Porque elas sozinhas não conseguem, muitas vezes, acessar isso. Então, aquilo que o Cubo faz muito bem de reunir startups, porque juntos somos mais fortes, é o que a gente faz aqui também. É o tal do processo de consolidação que o Diego trouxe bem e que a Eleva faz muito bem, que a Somos faz muito bem, a Saber faz muito bem, e por aí vai. Né? Que o SEB faz. Então, esse processo de consolidação ele também é saudável, desde que com a cabeça de que, olha, se eu trago mais escolas e com a cabeça de trazer inovação para as escolas, e trazer inovação é acessar tecnologia, mas desenvolver um pouco melhor o mindset dos professores, da comunidade escolar, é trazer educação financeira para dentro de sala de aula, é trazer um programa bilíngue para dentro de sala de aula, é trazer algo a mais para dentro de sala de aula, mas com escala, se você tem escala, fica mais barato e você consegue, numa mensalidade mais barata, levar qualidade. Hoje, a gente tem escolas no grupo com uma mensalidade média de R$600, uma rede que a gente tem em Curitiba, mensalidade de R$600, que ela tem tecnologia online, tem todo o portal, Adaptive Learning, avaliações online com programa bilíngue. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é vamos mudar a educação para a educação poder mudar o país. Porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo, na minha visão, por resto da vida. Nós temos um problema, André, mais grave do que esse. Nossos professores são do século passado, eles não são do século presente. Nós temos um problemão aí para resolver. Eu vejo isso nas escolas, que a gente tem aí quase 1000 escolas que a gente trabalha já há alguns anos, desde antes da base, antes da ENEF, né? Quando eu comecei esse projeto, primeiras escolas, viu, Gabriela? A escola falou assim, não, a gente já tem educação financeira, a gente já tem matemática. Eu falei, não é não. Eu até chorei, Gabriela, eu até falo. Diego, até chorei no primeiro momento. Eu falei, não é possível que você não está enxergando que não tem nada a ver com exatas, é totalmente humana, é ser humano. Vamos trazer sonhos para as pessoas. Sabe o que as crianças guardam dentro dos cofrinhos? Elas guardam dinheiro. E nós ensinamos a guardar sonhos, propósitos.
propósito, é outro mundo, é outro universo. Mas é um universo que também tem que ser, eu entendo muito bem o trabalho de construção. E como você falou, Diego, é um trabalho de longo, mas de longo prazo, né? De 2 gerações. Por quê? Porque nossos professores não estão estruturados, não estão educados. Quer dizer, eles estão numa situação de vender o almoço para comer a janta. Não vai conseguir fazer muita coisa, porque a pior coisa que pode existir é o professor voltar para sua casa, ou ainda nesse momento, nem sair da dele, para poder dar aula online para as nossas crianças, e não ter sossego, eles não ter sustentabilidade. E é quando quando falta dinheiro, falta tudo, falta um monte de coisa, porque ele é um meio que calça essa sustentabilidade. Então a gente vê hoje no Brasil, é catastrófico o que está acontecendo com a educação já há alguns anos, sem dúvida alguma, mas eu estou falando no aspecto da sustentabilidade. Você pode até fazer alguma questão. Eu vou lá para a escola pública, eu também estudei escola pública, não tem nada de errado. O problema é, elas não têm ainda a estrutura, né, que elas conseguem ter, porque o volume, a incompetência de gestão é muito grande. Quando o volume é maior, é muito mais difícil. Cada vez mais, né, Gabriela? Fica mais difícil você administrar em conglomerados, porque eles são gigantes. Para você mudar para cá, demora às vezes um ano para você trocar isso tudo. Eu vi a sua agilidade rápida, né, de trocar, porque já vinha num processo de digitalização. Mas isso é... Quantas vieram? A grande maioria foi esmagadoramente perdidas no universo sem a menor chance. Então, a nossa preocupação hoje, pelo menos a da ABFIN, da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, e também da DSOP Educação Financeira, é trazer, sim, o bilinguismo já entrou na educação financeira há mais de 8 anos. Nós ensinamos inglês, espanhol, por meio da educação financeira, num projeto chamado Clio. Isso tudo é um processo que já existe. O problema está onde? Onde nós vamos buscar no professor, que também não tem a menor chance. Então, há uma necessidade de formar profissionais, sim, na área da educação. E eu acho que esse é o grande investimento que nós temos que fazer no nosso país para salvaguardar as nossas próximas gerações. Legal, professor. Isso, Gabriela. Eu vi que você abriu o teu áudio. Eu quero te convidar e entendo também a Anne para contribuir. Se me permite até uma provocação, também em linha com o que o professor Reinaldo trouxe, olhando também para essa questão da sustentabilidade financeira, né? Acho que talvez vai nessa linha, mas queria ouvir também de vocês sobre tudo que a gente está trazendo aqui, talvez com esse viés também de sustentabilidade financeira na hora de uma aquisição, de uma inovação. Legal. Acho que eu vou trazer 3 pontos, porque é tão bom a gente discutir educação assim, né? É difícil a gente ter pessoas que tenham tanta consistência aqui, né? E Roberto Moreno, que comentou aí, é um outro grande especialista que está aqui assistindo a gente. Professor Reinaldo, eu concordo 100%. Acho que o primeiro ponto que eu só queria fazer um disclaimer aqui, um destaque do que a gente está falando não sei se vocês já gravaram uma aula ao vivo. Eu e a Anne, a gente gravou um curso de inovação aberta pelo Descola e eu acho que foi um dos grandes ou maiores desafios que eu já tive. Olha que eu dou palestra, eu faço eventos, eu subo em palco e é tudo incrível. Então, acho que o primeiro reconhecimento que a gente deveria bater palmas são para esses professores que conseguiram se inovar e conseguir passar isso para os nossos alunos. E lembre-se que eles não foram ensinados a fazer isso, né? Muitas vezes eles tiveram que mudar esse comportamento ou descobrir habilidades que eles nem sabiam que tinham para poder fazer esse desafio. Então, acho que eu só queria dar esse ponto de que esses professores que vão construir esse futuro de fato, pode vir tecnologia que for, não adianta. São essas pessoas que vão formar esses novos cidadãos, essas pessoas para o nosso futuro. Gabriela, só um exemplo bem rápido que falou é lindo. A gente teve professor aqui gravando aula usando o azulejo da cozinha da casa dele para gravar a aula ao vivo para os alunos. Então, essa turma, eles querem, o mindset já está alinhado e a pandemia ajudou muito nisso, eu acho. Então, acelerou. Claro. Não, e a gente vinha muito falando em educação, das pessoas falando assim, a culpa é do professor, a culpa é do professor. Nossa, realmente, ele faz um trabalho de pedagogia e cursos tradicionais de formação que foram criados no século XX. A gente vem mudando esses cursos de graduação agora, então a gente vem ensinando. Mas o professor não sabe usar tecnologia. Claro, ninguém nunca ensinou, né? Então ele está se reinventando muito por isso.
E aí, pegando um outro ponto, professor Reinaldo, que é alinhado isso, a olhar um pouco mais assim para o ensino superior, né? De como que a gente está... acho que a gente falou muito de educação básica, mas o ensino superior está sofrendo bastante com essa questão da continuidade. Por quê? Em função da pandemia, olha o volume de pessoas que perderam seus empregos e que já tinham as suas prioridades muito, muito diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, a Cogna e a Croton, né, a Anhanguera e tal, ela é uma instituição privada, mas ela tem um foco de atendimento em classe C e D, né? Então, quando a gente olha para a persona que a gente tem na Croton, ela é uma mulher de 27 anos, ela terminou o ensino médio há 7 anos atrás, e aí ela descobriu durante o trabalho dela que ela só iria mudar de vida quando de fato ela fizesse uma graduação, que era o momento que ela iria ganhar mais. A renda da família dela chega a R$3.000 e ela compromete 1/3 da sua renda para poder pagar os seus estudos e a sua graduação. Então imagina, e ela tem um gap enorme no primeiro ano, né, de engajamento, ela não se sente capaz de, né, não tem a matemática, não tem o português básico para seguir numa graduação, e a gente precisa muito auxiliar nessas informações básicas para que dê coragem para ela seguir numa graduação de seus 4 anos ou um tecnólogo de 2 anos e meio. Né? E eu acho que essa sustentabilidade financeira ela também passa por essa educação de alguma forma para que ela consiga gerir e finalizar isso. Por quê? No final dessa graduação é comprovado e por dados de que essa pessoa dobra de salário. Então, ela consegue sair de uma classe onde ela prioriza suas contas para pagar para conseguir a nossa famosa classe média, né? Onde a gente consegue, de fato, aumentar o nosso poder aquisitivo e focar em outras prioridades. E aí veio uma pandemia. O que aconteceu com a pandemia? A gente precisou repriorizar os nossos consumos, as nossas necessidades básicas. Então, saúde se tornou um primeiro pilar, que muitas vezes o pagamento de um plano de saúde não era uma evidência, mas virou uma preocupação. E a educação desceu 4 níveis, né? Então, ela ficou muito embaixo, porque, de fato, ela não se sente empoderada nesse momento. Então, acho que a gente tem um desafio, como eu falei lá no começo, quando que essa conta vai chegar, e como o Diego falou, essa conta já vem há 5 anos e a gente pode ter essa conta ainda pelos próximos anos desse gap da educação, que, de fato, uma sustentabilidade financeira, sustentabilidade econômica, sustentabilidade emocional é imprescindível que a gente consiga para poder resgatar isso tudo que a gente veio construindo tantos anos. E aí, olhando para a instituição privada, mas principalmente olhando para a instituição pública. A gente precisa lembrar que mais de 60% dos alunos de instituição pública não estão estudando durante a pandemia porque eles não têm acesso à internet. E a gente precisa ter conteúdos de forma offline. Então, por que não, né, por que criamos essa dependência de algo online se a gente tem ferramentas hoje que poderia estar oferecendo cursos de forma offline? Então, desculpa fazer essa provocação assim, mas eu acho que é lindo a gente falar de uma instituição privada, de uma realidade pequena, mas a gente tem um Brasil enorme por aí com grandes desafios e uma obrigação como instituição privada de fazer esse trabalho social. Acho que todos nós, como investidores, tanto inovação como startups, a gente tem essa obrigação de conseguir ajudar essa economia, essas instituições públicas. Ô, Diego, como é que chama a sua filha de 12 anos? É a Clara. Então, se a gente não cuidar dessa área pública que você citou muito bem, Gabriela, se a gente não cuidar, quem vai? A Gabriela vai sair e vai conviver com quem? Que sociedade é essa que ela está sendo inserida no momento que nós perdemos poder aquisitivo acelerado? Que momento é esse que as nossas escolas privadas não vão conseguir segurar aqueles pais que não têm mais trabalho, que não têm mais sustentabilidade alguma? 64 milhões de inadimplentes antes de começar a pandemia, 92 milhões agora. Eu quero saber o seguinte, mais de 90 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial e vão querer receber até dezembro, porque não tem outra opção. Só não estamos pior na Bolsa de Valores, meu querido Diego, porque nós estamos sendo sustentados por um sistema de emergencial. Porque a hora que acabar o emergencial, aí nós vamos ter não só uma recessão, nós vamos ter, sim, infelizmente, uma depressão, que está à beira desse momento.
1929 está chegando e a gente nem olhou para isso. Nós estamos um problemão pela frente que Não, vai ser se deflagar. eu acho que tem o fator emergencial e tem uma coisa inédita no Brasil, que é o juros real negativo, né? Então, Muda até quando vai. Isso aí, é Esse é principal. o ponto. Se for estrutural, beleza, mas talvez isso dê um alívio para a gente ganhar tempo. Mas se a gente começar a fazer as coisas certas, que, de novo, é parar de fazer as coisas erradas. A gente não tem que fazer tudo certo. É só parar de fazer o errado. Eu acredito fielmente. Não nada, já... Não, a gente está aqui para isso, né? Mas eu estou otimista. Estou lançando um livro segunda-feira, meninas aqui e meninos e vocês que estão aqui. Por que enfrentamos crises e não estamos preparados? Dia 21, estou lançando um livro que eu escrevi na pandemia. Dá para vocês ajudarem muitas famílias, pode ter certeza. Fala para a Croton lá, falando assim, vamos pegar esse livro aqui e vamos fazer um social para todos esses pais, né? Porque precisam de saber por que estão enfrentando essas crises e não estão preparados. É simples, porque nós vivemos um universo que não pertencemos. O Plano Real veio, jogou crédito para todo mundo, sem a menor preparação. Estamos aí desde 94, subindo a escada do desastre econômico e financeiro do nosso país. Esse é o ponto. E é isso que eu defendo, viu? Estou falando isso aqui porque eu defendo isso ferrenhamente. Todos os dias da minha vida eu acordo, talvez eu nem durmo direito às vezes, porque eu falei, não é possível que uma família consiga viver com uma depreciação direta, uma perda desse poder de compras acelerada e preocupante, Diego. Preocupante, você que é o investidor. Preocupante por quê? Porque, na verdade, nós vamos ter que comprar todas as empresas, porque elas não vão ter sustentabilidade. As pequenas estão cada vez pior. Graças a Deus, de ter as startups que começam a aflorar um outro empreendedor, um empreendedor mais arrojado, um empreendedor mais aberto, mas isso ainda é pouco perto daquilo que nós precisamos numa sociedade tão necessitada que é o Brasil. Legal, professor Reinaldo. Eu acho que, Anne, você queria também fazer uma contribuição ali, acho que quando a Gabriela estava trazendo, né? Antes de... Eu tenho mais provocações aqui, mas queria te passar a palavra. Vamos lá? Não, é que eu vou tentar ser breve aqui, porque eu sei que tem bastante perguntas também. Mas é um assunto que realmente é uma dor. Eu sinto que é uma dor para todos os setores, segmentos de educação, porque, afinal, no geral, isso é o que vai movimentar o Brasil e também, ao mesmo tempo, nas instituições privadas, né, é a sustentabilidade do negócio também. Então, a gente desde o começo, né, que a gente está ali há 2 anos no Cubo, a gente sempre tem esse papo, a gente sempre cai nessas discussões da importância da educação financeira. E aí, como é que a gente investe nessa educação em curto, médio e longo prazo? E aí, quando a gente fala de longo prazo, não tem como a gente não falar de educação financeira para ensino fundamental, que é onde a gente tem muitos desafios do engajamento, né? A gente já tem uma dificuldade da matemática e a gente tem dificuldade do engajamento e também a dificuldade do professor que está preparado para ministrar. Então, aí volta na centralização da problemática do professor. A gente tem lá no Cubo e no ecossistema uma série de startups que ajudam na educação financeira, mas geralmente elas são gravadas, gamificadas, e aí não necessariamente tem um engajamento junto ao professor. E aí a gente tem alguns desafios aí de implementação nesse sentido. Quando a gente olha de médio e curto prazo, acho que daí é um pouco mais para ensino superior, né? E a Gabi já trouxe aí várias colocações em relação ao trabalho da Cogna, Croton principalmente. A gente nessas reinvenções, né? A gente, principalmente no ensino superior, vem discutindo muito isso já há um tempo. O que a gente faz para garantir a empregabilidade dos nossos alunos, né? No final do curso. Que assim, a eficácia da educação no ensino superior, no final das contas, é isso, né? A pessoa entra na faculdade para conseguir ter um melhor poder aquisitivo, para ter um emprego. Então, a gente tem um produto e tem uma área só olhando para a empregabilidade e muito empenhado nisso. E aí a gente também olha muito para a jornada desse aluno, então a gente começa a quebrar um pouco entender quais são os principais pain points, né, ao longo da jornada de educação, aí, de aprendizagem dos alunos do ensino superior.
E um ponto que a gente começou a perceber que a gente precisa ter mais atenção é a jornada de vida financeira desse aluno, né? Então, a gente também olha para isso olhando para curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? E aí, no longo prazo, pelo modelo tradicional, principalmente, a gente vê um investimento muito mais da educação mesmo, né? Mas também a gente tem outras soluções que a gente consegue trazer como um apoio para esses alunos, como para que ajude esse aluno a se manter não deixe de estudar, né? Acho que tem essa dificuldade. A gente quando fala de um aluno no ensino superior, ele não está ali para ter só um diploma, ele está para conquistar um sonho, muitas vezes, e ter um diploma na mão a realização de um sonho. Então, a gente fala muito isso internamente, né? A gente está ali para fazer com que o cara não desista de um sonho. E nesse contexto, a gente tenta criar uma série de soluções, inclusive, para apoiá-los nessa transição, nessa dificuldade, como outras soluções com startups que possam ajudar em créditos, né? Trazer isso como um conjunto de benefícios para esse aluno, para esse apoio, para que ele passe. Isso não é uma coisa só de agora, tá? A inadimplência é um problema já antigo no ensino superior. Uhum. E acho que essas coisas todas, essas soluções que a gente já vem tratando, ajudam a gente a buscar uma sustentabilidade. Mas agora, na pandemia, realmente é um ponto difícil. Mas talvez, assim, acho que só um ponto, até colocando meus 2 centavos aqui, se for um investimento nesse caso, seria mesmo olhar para essa jornada do projeto de vida financeiro do aluno, independente do estágio de vida que ele se encontra, né? Existem 2 pesos ali que eu posso aqui falar. Eu tenho um livro chamado Empreender Vitorioso. Leia esse livro. Todas as startups suas deviam ler esse livro, porque elas vão entender que o DRE, que foi criado pelos nossos contabilistas, eu sou um contabilista, sou bacharel em ciências contábeis, tenho uma maior empresa da América Latina de contabilidade, saí dessa área e migrei para o mundo da educação financeira. Eu nunca usei esse DRE falido que foi desenvolvido pelos nossos contabilistas, nosso CFC nesse país, que é o quê? Fatura, custos, despesas, vem para cima na última linha. Já ouviu falar isso, né, Diego? O que interessa é o que está na última linha. Se é o que interessa que está na última linha, então o primeiro, o segundo, o terceiro, aquilo é a prioridade. Então eu trago um outro modelo mental do empreender vitorioso, que não precisa ter crise para você ser um empreendedor de sucesso, vitorioso, para você realmente, quando abrir o seu negócio, saber disso. E outra coisa mais importante ainda, o empreendedorismo não está em abrir só empresas. O empreendedorismo está no ser. Se você pegar esse livro, tem 5 fundamentos dessa obra que fala 5 fundamentos. Um deles chama-se tempo. O que é o tempo? Na verdade, você vende tempo para receber dinheiro. Você está fazendo escambo. A coisa que mais você empreende é o seu tempo, em todos os sentidos dele. Por isso, nós temos que mudar o modelo. Quando a gente olha para o funcionário público, a gente fala assim, imagina, não é um empreendedor. Claro que ele vende tempo para o governo e é recebido, essa grana que ele recebe é o tempo que ele vendeu para o governo. Independe do regime de contratação desse ser. Isso está totalmente desgovernado. Porque aqui, às vezes o Sebrae entra lá para falar de empreendedorismo nas escolas e fala o seguinte, vocês têm que ser empreendedores. Quem vai ser empregado? Quem vai ser? Se a gente começar... Está tudo errado. O modelo está totalmente furado desse projeto. Então, assim, tá na hora da gente começar a alinhar. E aí, Diego, vai demorar sim, mas se não entrar coisas mais comportamentais, de entender um pouquinho de onde veio o dinheiro, que veio do escambo, que não mudou nada. O modelo financeiro, as finanças, não é um produto, é um meio. Lógico que os bancos vieram fazer isso, um comércio, um negócio, a Bolsa de Valores faz isso. Ninguém investe na Bolsa de Valores. As pessoas empreendem na Bolsa de Valores. As pessoas não entenderam ainda, elas compram empresas lá, elas ganham dividendos lá. Está tudo certo, não tem nada errado. Só que os conceitos, eu vou convidar vocês a estudarem a metodologia de SOP.
a estudar o livro Empreender Vitorioso. Como professor, posso falar, né, pessoal? Só como professor, tá bom? Mas o Reinaldo, deixa eu te falar, você tem um desafio enorme, sabe por quê? Eu sei. O Brasil poupa pouquíssimo, já não poupa. O brasileiro não poupa. Quando poupa, aplica mal pra caramba, porque a gente, historicamente, todo mundo aqui, inclusive que está aqui nessa aí, tá todo mundo nos escutando, todo mundo aqui é viúva do Tesouro Direto, daquele sem fazer nada, risco baixo, 1%, né, 1% de juros real ao mês. É isso, é um país que, lamentavelmente, não formou uma classe de investidores. Então, eu acho que, eu sou otimista com isso, eu acho que o único jeito de você formar é tirando. Então, como agora o juros real está negativo e talvez vai ficar, né, um dígito por muito tempo, vai ter essa formação. Agora, tem um outro pedaço que é pior ainda. O pessoal, o que gasta, gasta mal. Gasta mal. O pessoal não faz conta, que é aí teu papel. O pessoal não faz, cara, sabe, compra aquela TV um pouquinho maior que não precisava, mas daí se endivida, daí paga 30%, aí pedala no cartão de crédito. Cara, é terrível. Então, eu acho que tudo que a gente está falando aqui acaba, eu acho perfeito isso, que é o que o André falou. Cara, é simples. Só gasta menos do que se arrecada. O filho pode ganhar R$1, gasta menos de R$1. O Brasil não entendeu isso. Olha os nossos déficits fiscais. A gente, como nação, não entendeu isso. Então, rapaz, o trabalho aqui é enorme. Diego, perfeito. O que é poupar e o que é investir? Poupar é reter, proteger, guardar, salvar. Está ligado diretamente à sua atitude do gasto. Não está ligado. Potencializar é investimento. Eu pego a grana, guardo aqui, ela potencializa. É estúpido o sistema de investimento. Porque ele é estúpido porque, na verdade, eu só coloco o dinheiro lá, viu, Anny? Essa grana que você tem, que você ganha muito dinheiro, é só você pôr lá, vai render. Aí vamos para o Tesouro, vamos para a CDB, vamos até empreender na Bolsa. Legal, bacana, mas não é isso. A educação financeira trabalha o outro viés, o viés da sustentabilidade. A gente ganha aqui 300% ao ano na educação financeira e ganha no máximo 5% ao ano nos seus investimentos conservadores até. Então, é covarde. Só que nossa população, vocês quando crianças, todos aqui aprenderam a pegar o dinheiro e ir na padaria comprar bala, sorvete e chocolate. Assim foi concebido todo um conceito e uma cultura foi implantada no ser humano. E ele continuou fazendo exatamente isso. Quando ele pegou o primeiro salário, ele derreteu. Por quê? Porque ele aprendeu a consumir toda essa grana. Então, quando a gente começa a olhar para esse cenário, a gente começa a perceber que nós temos um modelo mental construído de uma forma gastadora e não poupadora. Então, as pessoas não aprenderam mesmo, Diego, a poupar. Claro que não. Por quê? Porque elas aprenderam a gastar. E o conceito dela, o modelo que foi criado, o cognitivo dela foi criado em cima e desenvolvido em cima disso. Mudar modelos mentais não é tão simples, é comportamento complicado. Só a educação financeira estruturada por metodologia consegue fazer isso em gerações, não é do dia para a noite. Sem dúvida. Eu tenho aqui muita gente colocando aqui no chat, principalmente comentários, né? Então tem a Ana aqui, a Lilian, Ana Rosa, Ana Jaskov, desculpa se eu não acertei a pronúncia. Tem uma pergunta aqui que a Muriel Amorim colocou e ela direciona para a Gabriela e para a Anny. Como você falou por último, Anny, eu passo para a Gabriela, depois de repente você pode complementar. E aí acho que sai um pouco desse eixo de investimento, mas olha para outro eixo que é inovação, que são os dois, vamos dizer assim, os dois vieses que temos aqui hoje, né? Falar de inovações e investimentos. E isso, pessoal, até olhando o horário, a gente respeita muito o tempo de vocês, nós especialistas e participantes, né? Já encaminhando para os nossos finalmente. A Muriel coloca aqui, né, Gabriela e Anny, vocês têm como auxiliar o professor por meio de ferramentas para que ele possa ter um crescimento, né? Até pensando, a Gabriela até falou mais cedo, acho que sobre o plural, né, Gabriela? E a Anny também trazendo sobre as edtechs em que estão investindo. Então, acho que tem várias ferramentas. E aí a Muriel até deu um exemplo, né? Ela cita isso porque, por exemplo, muitos não estão conseguindo ministrar a aula, até ela colocou até que o André citou, né? Professor utilizando o fundo do azulejo, mas sem desmerecer ele, claro, o professor, né? Mais uma forma de jogo de cintura, por assim dizer, mas de repente isso mostra que ele não está tão familiar com a ferramenta, que na ferramenta ele poderia usar isso, dispensaria talvez o azulejo. Então, o que vocês podem dizer assim, olhando para a inovação, né? Para auxiliar o professor em ferramentas para ele se desenvolver nesse cenário? Muriel, né, que fez a pergunta? Isso. Legal.
Mariel, obrigada pela pergunta. Acho que a Anne vai conseguir explicar até melhor. A gente tem uma grande startup que é super parceira nossa. A dor do professor já é uma realidade de muitos anos e a gente, de fato, conseguiu achar uma solução que a gente consiga fazer isso de forma escalável, que é a Canto, né? Que é uma parceira nossa que está lá no Cubo, focada em formação de professores, com feedbacks online, com aulas gravadas. Então, acho que a Anne pode complementar e tocar um pouquinho, mas procura aí, Cantum com 2 T's, acho que vocês vão super se identificar e conseguir de alguma forma usufruir disso. E, em paralelo a essa startup, acho que um dos grandes investimentos foi a gente munir os professores de ferramentas, é claro, e principalmente o uso dessas plataformas. A gente já começou a abrir, inclusive, nossas unidades, as nossas escolas, para que os professores pudessem retornar gradativamente utilizando os estudos e tal. Anne, quer falar um pouquinho aí da Canto, rapidinho? Coloquei aqui no chat, tá? O site da Legal. Canto, Nossa, inclusive. rápido, que bom. Tô. Segundo plano, primeiro plano. Vamos lá, Alt Tab, Legal, né? é ótimo, legal. Acho que a gente tem super esse desafio, né, de formação de professores, porque afinal, Gabi, quantos professores tem hoje como colaboradores? São 14.500 professores. Então, pensem que a Gabi pensa, de uma certa forma, ela está ali investindo também, como diretora da área de gente, nessa formação constante, né? Então, dentro do grupo, a gente tem uma série de benefícios, enfim, uma série de incentivos, né? De educação corporativa, de formação de professores, de formação de líderes, né? Dentro das escolas, mas a gente também tinha uma super dificuldade de entender quais eram... como é que a gente faz da maneira mais assertiva esses investimentos na formação do professor? A gente, no geral, vai muito assim, a gente faz lá, né, o orçamento, né, do todo ano, e sabe que precisa investir nos professores, na formação de professores, mas afinal, em que exatamente? Né? E aí a gente ouve tendências e tal, mas no geral a gente não sabe o quanto a gente está sempre atirando no escuro nessas formações. Então a Canton, ela veio por meio de um experimento de inovação, a gente levou a educação, na verdade, o que a gente fez, usou a Canton, que é uma plataforma que o professor, ele filma a sua aula, né? Ele deixa lá no final, e aí no final depois faz o upload na plataforma e tem uma pessoa que é especialista e faz a análise ali com base numa rubrica de como aquela aula, quais são os gaps, né? O que esse professor precisa melhorar. E isso é muito uma coisa pontual para esse professor. A gente percebeu que a gente fez um experimento levando isso para cerca de 2.000 professores, e a gente percebeu que um dos principais gaps que a gente tinha nesses professores era a metodologia ativa. E aí sim a gente, poxa, então vamos investir nesses professores e tal. Então esse foi um experimento que ajudou bastante a gente a ter a visibilidade de qual como é que o professor recebe um feedback de um outro especialista para que a gente consiga pensar no melhor investimento. Eu estou falando muito aqui da visão da Croton, né? Como é que a gente faz essa gestão de investimentos em formação de professores. E aí a gente tem, enfim, um programa de incentivo gamificado que valoriza os principais professores aí da rede. Mas tem outra coisa aqui que, para quem perguntou, eu acho que tem a Canton, ela também está cada vez mais aí se reinventando, e principalmente na pandemia, eles perceberam que os professores iam precisar de alguma ajuda. Né? E aí eles criaram a Ser Prof, que aí é uma comunidade de professores. Essa comunidade é gratuita, então quem quiser entrar aí, depois dá uma procurada, acho que é serprof.com.br, não me recordo. Mas porque o que eles entendem, né, com o tempo aí que eles já estão vivendo sobre isso, com formação de professores, é que no final das contas é muito andragogia, né? Adulto gosta de aprender trocando, aprender na prática, e você trazer um professor para ensinar um professor é algo um tanto desafiador, né? Então, nada melhor do que uma comunidade de professores que possam trocar entre si, e eles perceberam aí,
muitas coisas, muitos gaps e muitas dificuldades dos professores. Eles têm cursos também, muitos deles são gratuitos, que estão lá na plataforma e que ajudam professores. Eles viram coisas muito básicas, assim, das dificuldades de professores, do tipo, não conseguir entrar, não abrir uma sala de chat, não saber como abrir o PPT, como montar uma apresentação, coisas muito básicas, que eles têm cursos para todas essas dificuldades, os mais simples, das mais banais assim que a gente possa imaginar, até algumas mais complexas, como algumas formações socioemocionais, que também é um outro desafio, não só agora, mas por conta da Base Nacional Curricular Comum. Enfim, acho que pode ser uma ajuda aí bastante para vocês. Muito bom, Anne. Coloquei, inclusive, pessoal, os links tanto da Canton, né, que a Gabriela tinha trazido, quanto da Serprof aqui, e estava certa, viu, Anne? Era serprof.com.br. Eu pus direto e já entrou, nem busquei nada, deu certinho. Pessoal, falta 1 minuto para o nosso encerramento, então acho que a gente corre aqui para o finalmente. Quero agradecer a presença dos nossos especialistas, né? Então, Diego, André, Gabriela, Anne, Reinaldo, pelas contribuições. Foram muito bem-vindas e acho que a gente sai aqui com esse olhar, pensando no foco do nosso encontro, né? Falando de investimento e de inovação. Isso está direcionado para quê? Para empresas, para escolas, né? Não que escola não seja uma empresa, mas para a gente situar, e para pessoas, né? Então, quando a gente fala de investimento e inovação, está ligado a todas essas frentes. Terminamos aqui falando sobre os professores, né? Sobre essa figura tão essencial quando a gente fala do negócio escola. A gente encerra falando disso, que é também vamos dizer assim, um dos focos principais que a gente tem que ter aqui, é inovar, é empreender, é investir nas pessoas, né? Então, quero agradecer muito a todos, a todas pela presença, tanto nossos especialistas como os participantes, pelas perguntas enviadas. Se a gente não conseguiu atender alguma, peço desculpas, realmente o tempo às vezes é menor do que o que a gente gostaria que fosse para atender a todos e a todas, mas não tenho dúvidas que a gente sai aqui maior do que entramos, tá? Temos ainda alguns encontros para a série digital de Projetos do Educo, vamos manter todos que estão aqui com a gente, todas que estão aqui com a gente conectados e conectadas. A par disso, a gente envia para vocês mais detalhes em breve, tá? Agora, o que temos é isso, né? Por enquanto é isolamento social, é distanciamento. Um dia a gente se encontra novamente, se abraça, se cumprimenta, mas até lá, fique em casa. Em breve a gente se vê de novo, pessoal. Muito Valeu, obrigado. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns aí. Tchau, gente. Diego, abraço. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.